Luísa deve compartilhar o ofício de vítima de Jesus na sua vontade, porque se perdesse esta união com a sua Santíssima Humanidade, não poderia mais viver na sua vontade, nem segui-lo em seus atos, multiplicando-se por todos. 10 de junho de 1923. Estava me lamentando com meu doce Jesus por causa de suas privações e pensava comigo: quem sabe qual será a causa pela qual ele não vem? E se for verdade, como às vezes me faz entender, que não vem por causa dos castigos, dado o estado de vítima em que me mantém, que ao vir tendo que me comunicar as penas pelo ofício que ocupo, sente os braços se quebrarem, e como a justiça quer punir, forçada pela criatura, por isso não vem. Então, se for assim, gostaria que me tirasse do estado de vítima, contanto que venha. Pouco me importa todo o resto. O que me interessa é Jesus, a minha vida, o meu tudo. Todo o resto é nada para mim. Ora, enquanto pensava nisso e em outras coisas, o meu doce Jesus, movendo-se dentro de mim e cingindo-me o pescoço com o seu braço, disse-me: filha minha, que estás dizendo? Queres depor-te do ofício? Tu não sabes o que significa perder o domínio, perder o direito de comandar? Não pode dispor de mais nada, porque, quando uma pessoa está em um ofício, pode sempre dispor. Se é juiz, pode julgar. Tem o direito de aplicar a pena e também de absolver. Pode ser que, por dias e semanas, ele não exerça o seu ofício, porque não há ocasiões, mas, apesar disso, recebe seu pagamento, conserva seus direitos. E assim que se apresentam os culpados ou os justos, ele está em seu posto de juiz, defende e condena, mas se for deposto, perde todos os direitos e se reduz à inatividade. Assim, acontece com todos os demais ofícios. Portanto, contenta-te em ficar privada de mim de vez em quando, em vez de querer ser deposta do teu ofício. Do contrário, perderias até o direito de fazer com que se poupe, ao menos em parte, os flagelos merecidos. E embora te pareça que por falta de penas, em certos dias não faças nada, o fato de estares no ofício já é algo, e aquilo que não fazes num dia, com a minha vinda, encontrando-te no ofício, podes fazê-lo em outro. E isso não é tudo, é a parte final, a mais essencial. É que para viver no meu querer, a porta para entrar, o primeiro elo de união, é a minha humanidade. Foi ela a primeira e verdadeira vítima que, por ofício dado por meu Pai Celeste, viveu sacrificada e completamente crucificada na divina vontade, e em virtude da potência do meu querer eterno, pude multiplicar minha vida para todos e para cada um, e assim como, com a potência de um único fiat, multiplicava tantas coisas criadas, dando a cada um o direito delas se apropriar. Do mesmo modo, a potência da minha vontade multiplicava uma só vida, para que cada um me tivesse só para si, como auxílio, como defesa, como refúgio, como quisesse. Eis aí toda a grandiosidade, o bem, o tudo, a infinita distância entre viver no meu querer e viver de modo diverso.
Ainda que bom e santo a multiplicação de um ato em tantos atos quantos se quiserem, suficientes para todos os que desejarem usufruí-los. Ora, se tu te depusesses do ofício, não somente não ocuparias mais o meu ofício na terra, por não estares na minha humanidade, a qual, embora tenha feito muito, alcançado tanto bem para o homem, não retirou os direitos, a honra, o decoro da minha justiça. E quando esta requeria punir justamente o homem, eu me resignava, mas, faltando-te o elo de união, não poderias viver no meu querer. Perderias o domínio, teus atos se reduziriam a simples intenções. E quando dizes, meu Jesus, no teu querer te amo, te bendigo, te agradeço por todos, me lamento por cada ofensa, etc. Isso não sobrevoaria sobre cada ato humano, para tornar-se ato de cada ato humano, amor por cada amor que as criaturas deveriam me dar. Não conseguirias todos os meus atos que existem no meu querer. Ficarias para trás. No máximo, seriam piedosas intenções, que podem fazer algum bem, mas não atos para todos, que podem dar vida e que contêm a potência da vontade criadora. E, no entanto, quantas vezes me dizes, já que me chamaste ao teu querer, não me deixes para trás, ó Jesus. Ó, faz com que, junto contigo, eu siga os atos da criação, para te retribuir com amor de todas as coisas criadas, os da redenção, os da santificação, a fim de que, onde quer que estejam os teus atos, o teu amor, esteja também a minha correspondência. E agora queres que eu te deixe para trás? Fiquei confusa e não soube mais o que responder. O bom Jesus dispõe daquilo que mais lhe agrada, e tudo é para a sua glória. Bem incalculável que acarreta dizer ou escutar as verdades divinas. 15 de julho de 1923. A verdadeira caridade converte tudo em amor. Continuando o meu estado, eu estava rezando para que o meu sempre amável Jesus se dignasse visitar a minha pobre alma, e ele, todo bondoso, veio e se deixava ver, enquanto, com sua santa mão, me ia tocando toda, e à medida que me tocava, deixava, como um sinal, uma luz, no ponto onde me tocava. Depois disso, Jesus desapareceu, e veio meu primeiro confessor, já falecido, e me disse, também eu quero tocar-te nos pontos onde te tocou nosso Senhor. E eu quase sem querer, mas como se não tivesse forças para me opor, deixei-o fazê-lo. Porém, enquanto ele o fazia, aquela luz que Jesus havia deixado, ao me tocar, se comunicava a ele, e ele ficava investido de tanta luz, por quantos toques me dava, sempre nos mesmos pontos em que Jesus me havia tocado. Fiquei maravilhada. E o confessor me disse, o Senhor me enviou para me dar a recompensa do mérito adquirido de quando eu vinha fazer-te a caridade e agia sobre ti. Agora isso se transformou para mim em luz de glória eterna. Em seguida veio meu segundo confessor, também falecido, e me disse, diz-me o que te disse Jesus, quero ouvi-lo, a fim de que a luz das verdades divinas se una às tantas luzes das verdades que o Senhor te dizia, e que eu, ao escutá-las de ti, enquanto estava vivo, ficava impregnado delas. Agora o Senhor
me enviou para confirmar-me a recompensa do mérito que adquiri por querer escutar as verdades. Se soubesses o que significa ouvir as verdades divinas, que fascínio de luz contém, o sol ficaria eclipsado e o bem que trazem a quem as diz e a quem as escuta, disputaríeis entre vós. Tu para dizê-las e quem tem o dever para escutá-las. Portanto, depressa, diz-me o que ele te disse. E eu, lembrando-me de que Jesus me havia falado sobre o que significa a caridade, contei-lhe minhas palavras se transformavam em luz e o investiam. E ele, todo contente, desapareceu. Agora digo o que Jesus me tinha dito sobre a caridade. Filha minha, a verdadeira caridade sabe converter com a sua potência todas as coisas em amor. Olha o fogo, transforma todos os tipos de lenha e qualquer outra coisa, tudo em fogo. E se não tivesse o poder de converter tudo em fogo, não se poderia dar-lhe o nome de fogo, verdadeiramente. Assim também, se a alma não converte todas as coisas em amor, coisas sobrenaturais e naturais, alegrias e amarguras, e tudo aquilo que a circunda, não se pode dizer que possui a verdadeira caridade. Ora, enquanto dizia isso, saíam tantas chamas do seu santíssimo coração, que enchiam o céu e a terra, e que, por conseguinte, unindo-se entre si, formavam uma só chama, e acrescentou: do meu coração saem contínuas chamas de amor, e para um levam o amor, para outro a dor, para um outro a luz, para outros a força, etc. E como saem do centro da fornalha do meu amor, embora não exerçam ofícios diversos, sendo um o objetivo de enviar amor à criatura, todas são chamas que, unindo-se, formam uma só. Assim também a criatura, ainda que faça as coisas diversas, o objetivo deve ser o amor, para poder formar com as suas ações muitas pequenas chamas que, unindo-se, formarão a grande chama que a consumirá totalmente e a transformará em mim. Do contrário, não possuirá a verdadeira caridade. Motivo pelo qual Jesus quis receber a si mesmo, ao instituir o Santíssimo Sacramento. O operar de Deus consiste em formar em um só ato tantos atos quanto forem necessários para todas as criaturas. Quem vive na divina vontade abraça toda a obra de Jesus e a põe em segurança. 18 de junho de 1923. Sentia-me toda absorvida na santíssima vontade de Deus. E o bendito Jesus me apresentava como em ato todos os atos de sua vida sobre a terra, e como o havia recebido sacramentado em meu pobre coração. Fazia-me ver como em ato no seu santíssimo querer. O momento em que meu doce Jesus, instituindo o Santíssimo Sacramento, comunicou-se a si mesmo. Quantas maravilhas, quantos prodígios, quantos excessos de amor neste comunicar-se a si mesmo. Minha mente se perdia em tantos prodígios divinos. E meu sempre amável Jesus me disse: filha dileta do meu supremo querer. A minha vontade contém tudo, conserva todas as obras divinas, como em ato, e nada lhe escapa. E para aqueles que vivem nela, quer dar a conhecer os bens que contém. Portanto, quero te fazer conhecer a causa
pela qual quis receber a mim mesmo, ao instituir o Santíssimo Sacramento. O prodígio era grande e incompreensível à mente humana. Uma criatura receber um homem-deus, encerrar em um ser finito ou infinito, e a esse ser infinito prestar honras divinas, decoro, uma habitação digna dele. Esse mistério era tão intrincado e incompreensível que os próprios apóstolos, embora tivessem acreditado facilmente na encarnação e em tantos outros mistérios, diante deste ficaram perturbados, e seu intelecto resistia em crer, sendo necessário que eu repetisse várias vezes minhas palavras para convencê-los. Então, que fazer? Eu que o instituía devia pensar em tudo, que enquanto a criatura devia me receber, a divindade não faltassem as honras, o decoro divino, a habitação digna de Deus. Por isso, filha minha, enquanto instituía o Santíssimo Sacramento, a minha vontade eterna, unida à minha vontade humana, fez-me presentes todas as hóstias até o fim dos séculos deviam sofrer a consagração sacramental. E uma por uma eu as olhei, as consumi, e vi minha vida sacramental palpitante em cada hóstia, querendo dar-se às criaturas, minha humanidade, em nome de toda a família humana. Assumi o compromisso por todos e dei por habitação em cada hóstia a minha própria humanidade e a minha divindade, que era inseparável de mim. Cercou cada hóstia sacramental com honras, louvores e bênçãos divinas, para prestar digno decoro à minha majestade. Assim, cada hóstia sacramental foi depositada em mim e contém a morada da minha humanidade e a corte de honras da minha divindade. De outro modo, como poderia eu descer à criatura? E foi somente por isso que tolerei os sacrilégios, as friezas, as irreverências, as ingratidões, porque receber a mim mesmo pus a salvo o meu decoro, as honras, a morada que eu queria para minha própria pessoa. Se não tivesse recebido a mim mesmo, eu não teria podido descer a eles, e a eles faltariam o caminho, a porta, os meios para me receberem. Assim costumo fazer em todas as minhas obras. Faço-os uma vez, para dar vida a todas as outras, vezes em que se repetem, unindo-as ao primeiro ato, como se fossem um ato único. Assim, a potência, a imensidão, a onividência da minha vontade me fez abraçar todos os séculos. Colocou diante de mim os comungantes e todas as hóstias sacramentais, e recebi a mim mesmo inúmeras vezes para poder transmitir a mim mesmo para cada criatura. Quem poderia imaginar que meu amor fosse tanto, que para descer aos corações das criaturas, eu devia receber a mim mesmo, a fim de salvaguardar os direitos divinos e poder dar a elas não só a mim mesmo, mas também os próprios atos que fiz ao me receber, a fim de dispor às criaturas e, de certo modo, dar-lhes o direito de poderem me receber. Fiquei maravilhada, e como se quisesse duvidar, Jesus acrescentou: por que duvidas? Não é este o modo de operar de Deus? É este ato único, que forma tantos atos por quantos quiserem desfrutá-lo, embora seja um só ato? Não foi assim com o ato da encarnação,
da minha vida e da minha paixão? Uma vez que me encarnei, uma foi a minha vida, uma a paixão. E, no entanto, esta encarnação, vida e paixão são para todos e para cada um, como se fosse para um só, de modo que ainda estão como em ato e para cada um, como se agora mesmo eu estivesse me encarnando e sofrendo minha paixão. Se assim não fosse, não operaria como Deus, mas como criatura, que não contendo um poder divino, não pode se fazer de todos, nem se dar a todos. Agora, filha minha, quero te dizer um outro excesso do meu amor. Quem faz a minha vontade e vive nela, vem abraçar a obra da minha humanidade. Porque eu amo tanto que a criatura se torne semelhante a mim, e já que o meu querer e o dela são um só, ele se compraz nela e, entretendo-se, deposita na criatura todo o bem que eu contenho e formo nela o depósito das próprias hóstias sacramentais. A minha vontade que ela possui a circunda com decoro e lhe presta homenagens e honras divinas. E eu todo lhe confio, porque tenho certeza de colocar em segurança a minha obra, pois a minha vontade se torna autora, espectadora e guardiã de todos os meus bens, das minhas obras e da minha própria vida. Diferença entre quem vive no divino querer e quem se encontra nele apenas por ser criatura. 21 de junho de 1923. Estava fazendo minha habitual adoração ao crucificado, meu bem, e lhe dizia: entro no teu querer. Aliás, dai-me tua mão e põe-me tu mesmo na imensidão da tua vontade, a fim de que nada faça eu que não seja efeito do teu santíssimo querer. Ora, enquanto dizia isso, pensava comigo mesma: como assim? A vontade divina está em toda a parte? Já me encontro nela e eu digo: entro no teu querer. Mas, enquanto pensava isso, meu doce Jesus, movendo-se dentro de mim, disse-me: filha minha, e no entanto, a grande diferença entre quem reza e age porque é envolvido pela minha vontade, que por sua natureza está presente em toda a parte, e quem por sua vontade, sentindo em si o conhecimento daquilo que faz, entra no ambiente divino da minha vontade para operar e rezar. Sabes tu como acontece? Tal qual quando o sol enche a terra com a sua luz. Entretanto, em todos os pontos, a luz e o calor não são iguais. Em vários pontos, a sombra. Em outros, a luz plena e o calor é mais intenso. Ora, quem goza de mais luz? Quem sente mais calor? Quem está na sombra ou quem está nos pontos onde a luz não é coberta pela sombra? Embora não se possa dizer que onde há sombra não há luz, não obstante, onde não há sombra, a luz é mais viva, o calor mais intenso. Aliás, parece que os raios do sol o investem, o absorvem, e se o sol tivesse razão e uma criatura de sua espontânea vontade se expusesse aos raios do sol ardente e, em nome de todos, dissesse ao sol: obrigado, ó sol, pela tua luz, por todo o bem que fazes ao encher a terra. Por todos quero dar-te a correspondência do bem que fazes. Que glória, honra e contentamento
não receberia o sol? Ora, é verdade que a minha vontade está em toda parte, mas a sombra da vontade humana não permite sentir a vivacidade da luz, o calor e todo o bem que ela contém. Ao contrário, ao querer entrar na minha vontade, a alma depõe a sua e remove a sombra do seu querer. E a minha vontade faz resplandecer a sua luz vivida, a investe, a transforma na mesma luz. E a alma, submersa no meu querer eterno, me diz obrigado, ó santo querer supremo, pela tua luz, por todos os bens que fazes ao encher céu e terra do teu eterno querer. Por todos quero dar-te a correspondência do bem que fazes, e eu sinto tal honra, glória e contentamento, que nenhum outro o iguala. Filha minha, quantos males faz a sombra da vontade própria? Esfria a alma, produz o ócio, o sono, o entorpecimento. Diferente é quem vive na luz do meu querer. Assim, depois disso, encontrei-me fora de mim mesma e via como se devessem vir doenças contagiosas. E muitos eram levados aos lazaretos. Reinava um temor geral e muitos outros males de novo gênero. Mas espero que Jesus queira aplacar-se pelos méritos do seu preciosíssimo sangue. Lazareto, em italiano, era o nome dado a locais de isolamento ou hospitais para pessoas com doenças contagiosas, especialmente leprosos com peste ou outros enfermos infecciosos. Ao criar o homem, Deus colocou nele muitas sementes do seu amor eterno. Deus quer fecundar e dar vida a essas sementes que o homem traz em seu interior, por meio do próprio amor dele, externamente ao homem. 28 de junho de 1923. Estava pensando no imenso amor do meu docíssimo Jesus, e ele me fez ver todas as criaturas entrelaçadas dentro de uma rede de amor. E me disse: filha minha, ao criar o homem, eu lancei nele muitas sementes de amor. Em sua inteligência, nos olhos, nas palavras, no coração, nas mãos, nos pés, em tudo pus a semente do amor. E eu devia trabalhar nele de fora. E junto comigo coloquei todas as coisas criadas para fazer brotar essa semente e fazê-lo crescer conforme eu quisesse. Esse germe, tendo sido posto por um Deus eterno, era também eterno, de modo que o homem contém em si um amor eterno, e um amor eterno sempre vai ao encontro dele para receber a correspondência das sementes do meu amor eterno, lançadas no homem, e para dar-lhe novo e eterno amor, porque eu queria estar dentro do homem como semente e fora como trabalhador, para formar nele a árvore do meu amor eterno, pois de que serviria ao homem ter o olho cheio de luz, se não tivesse uma luz externa que o iluminasse? Ficaria sempre na escuridão. Aliás, para desfrutar o efeito da luz, é necessária a luz interna do olho e a luz externa do sol, que o ilumina. Assim também é com a mente, e se não tivesse a palavra que manifesta o pensamento, a vida da inteligência morreria e seria estéril, e assim com todo o resto. Amei tanto o homem que não só lancei nele essa semente do meu amor eterno,
mas o submergi nas ondas dele, que está espalhado em toda a criação, para fazer germinar nele e envolvê-lo completamente no meu amor eterno. Assim, se a luz do sol brilha em seus olhos, lhe traz a onda do meu amor. Se toma água para saciar a sua sede ou o alimento para nutrir-se, lhe trazem a onda do meu amor eterno. Se a terra se estende sob seus pés e permanece firme para lhe dar passagem, lhe traz a onda do meu amor. Se a flor exala seu perfume, se o fogo libera seu calor, todos lhe trazem o meu amor eterno. Mas isso não basta, pois eis-me aqui trabalhando dentro e fora para ajustar, confirmar e selar todas as minhas semelhanças na alma do homem, a fim de que, se o amor eterno eu lhe dou, amor eterno ele me dê. Portanto, também a criatura pode amar-me com o amor eterno, porque contém em si a semente, mas com supremo pesar meu, o homem sufoca essa semente, e então acontece que, mesmo que meu amor o mantenha sob suas ondas, ele não sente a luz que meu amor lhe traz. Porque ao sufocar a semente, tornou-se cego, mesmo que queime, não se aquece. E por mais que beba e coma, sua sede não é saciada, nem seu corpo nutrido. Onde não há semente, não há fecundidade. Livro do Céu, volume 15, escrito Serva de Deus, Luísa Picarreta, a pequena filha da Divina Vontade.